Os tsunamis são conhecidos pelo seu incrível poder, mas não só deixam um rastro de devastação, como por vezes trazem surpresas inesperadas. Tomemos, por exemplo, a amada motocicleta Harley Davidson, de um homem que viajou mais de 4.000 metros através do Oceano Pacífico antes de chegar ao Canadá. Milhares de patos de borracha que foram transportados através dos oceanos após a perda de um container acabaram chegando às costas de todo o mundo e se tornaram parte de um estudo científico sobre as correntes oceânicas. Estas estranhas descobertas revelam quão fascinantes podem ser as consequências de um tsunami. Bem-vindo a um novo vídeo. Hoje testemunharemos 13 das coisas mais estranhas descobertas após os tsunamis. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se em nosso canal. É grátis. Agora, vamos começar. Número 13. Uma Harley Davidson. Numa dolorosa reviravolta do destino, Ioyaku Yama perdeu a sua casa e família no devastador tsunami de 2011 no Japão. Entre os inúmeros bens que ele destruiu estava sua amada motocicleta Harley Davidson. Mas o destino reservou algo extraordinário para a moto, que viajou mais de 6.400 quilômetros através do Oceano Pacífico e finalmente chegou às costas da Colômbia Britânica. Os banhistas no Canadá ficaram chocados quando descobriram um container enferrujado na praia. Lá dentro, encontraram a motocicleta de Ioyaku Yama milagrosamente intacta. Apesar da árdua jornada, a placa da motocicleta remonta à província de Miyagi, uma das regiões mais atingidas pelo tsunami. A notícia desta notável descoberta espalhou-se rapidamente e chamou a atenção de muitos. Um representante da Harley Davidson Japão soube da situação e tomou medidas para localizar Yaku Yama em um gesto comovente de que a empresa ofereceu para restaurar a motocicleta e devolvê-la ao seu proprietário. Esta incrível história de resiliência e esperança destaca o vínculo inquebrável entre as pessoas e os seus bens, bem como o poder da comunidade. O reencontro simboliza não apenas a restauração de um item precioso, mas também o espírito de recuperação e memórias duradouras de amor e perda. Número 12. Selos aglomerados. Uma foto recentemente se tornou viral nas redes sociais e mostra uma cena marcante em algum lugar do universo. Na imagem, as focas estão densamente agrupadas, formando um padrão ondulado escuro, quase preto. Em uma área arenosa, algumas figuras podem ser vistas na areia próximo à beira da água, sugerindo presença humana. No entanto, não está claro se isso é uma farsa ou uma história genuína. Se você tem alguma opinião sobre isso, por favor, compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. Número 11. Patos de borracha. Em 1992, um container cheio de 28.000 patos de borracha e brinquedos de banho caiu acidentalmente no Oceano Pacífico Norte, desencadeando uma incrível aventura que durou décadas e, em vez de irem para as banheiras, esses alegres patos amarelos tornaram-se pegadas inesperadas do balão transportado pelas correntes oceânicas. Ao longo dos anos, costas distantes apareceram em praias desde o noroeste do Pacífico até a Austrália e chegaram mesmo ao Ártico, capturando a imaginação dos comerciantes de praia em todo o mundo. Quando as pessoas descobriram estes flutuadores amigáveis, os cientistas reconheceram uma oportunidade única para estudar as correntes oceânicas e os seus padrões. Patos de borracha e outros brinquedos no mesmo recipiente tornaram-se participantes involuntários numa grande experiência que ajudou os investigadores a obter informações valiosas sobre a circulação global da água. A viagem destes patos foi seguida meticulosamente, revelando as complexidades da dinâmica dos oceanos e como os detritos se movem por grandes distâncias. Esta experiência inesperada não só destaca a resiliência destes brinquedos simples, mas também a interligação dos cursos de água do nosso planeta. À medida que viajavam através dos oceanos, os patos de borracha forneceram dados cruciais que ilustram a importância da compreensão das correntes oceânicas para a vida.
Esta história extravagante serve como um lembrete de como algo tão comum como um pato de borracha pode contribuir para pesquisas científicas importantes, transformando um acidente numa oportunidade de longo prazo para aprender sobre os nossos oceanos. Número 10, uma enorme doca. O tsunami de 2011 que atingiu o Japão causou uma destruição catastrófica que ceifou milhares de vidas e destruiu comunidades inteiras, incluindo um enorme cais entre os restos mortais. Este cais, que media 66 pés de comprimento e pesava 165 toneladas, foi arrastado para o Oceano Pacífico e embarcou em uma incrível jornada à deriva através do oceano durante meses, até chegar à costa de Newport, Oregon, em junho de 2012. Os banhistas ficaram surpresos quando descobriram o cais banhado em terra coberto de cracas e algas marinhas, medindo 7 pés de altura e 19 pés de largura. Seu enorme tamanho e aparência única o tornavam em uma visão impressionante, tendo como pano de fundo a costa do Oregon. As autoridades locais e especialistas investigaram rapidamente as suas origens e rastrearam-na até Misawa, no Japão, revelando a longa e tumultuada viagem após o tsunami. A chegada ao cais serviu como um lembrete claro dos efeitos de longo alcance do tsunami, demonstrando como os detritos do desastre poderiam viajar grandes distâncias através do oceano. Este incidente gerou debates sobre as correntes oceânicas e o impacto dos impactos causados pelo mar, o homem do tsunami em ambientes marinhos. Além disso, o cais tornou-se um ponto focal para o envolvimento da comunidade, à medida que residentes e turistas se reuniam para se maravilhar com o artefato inesperado de um evento trágico que, em última análise, destacou a ligação duradoura entre as pessoas e o oceano, mostrando a conexão duradoura entre as pessoas e o oceano. Poder da natureza para remodelar paisagens e transmitir histórias ao redor do mundo. Número 9. Um homem gigante de Lego. Imagine passear pelas praias ensolaradas de South Beach, na Flórida, e encontrar inesperadamente um homem Lego de 2,5 metros de altura. Em 2011, os banhistas ficaram encantados com esta visão peculiar. Uma figura de 45 quilos sorrindo na areia, exibindo com orgulho a frase "Não é mais real que você". Este gigante Lego foi criação do artista holandês Leonard Kier, conhecido por suas instalações artísticas inovadoras e extravagantes. Kier criou o Lego Man como parte de um projeto maior que explora temas de identidade e realidade, deixando a figura à deriva, deixando as correntes marítimas guiarem a sua viagem até ao outro lado da água. A chegada deste enorme brinquedo a South Beach captou a atenção de cariocas e turistas, gerando curiosidade e diversão. A figura amarela brilhante se tornou uma sensação nas redes sociais, com muitos visitantes tirando fotos e compartilhando suas experiências online. Esta instalação artística gerou conversas sobre a relação da arte com a natureza e o papel do acaso na criatividade. O Lego Man tornou-se um símbolo de exploração lúdica, lembrando às pessoas a alegria que a arte pode trazer, mesmo em circunstâncias inesperadas. Em última análise, o gigante Lego Man não serviu apenas como uma divertida atração de praia, mas também como uma obra de arte instigante que convidava os espectadores refletissem sobre suas percepções da realidade e do mundo ao seu redor. O encontro caprichoso deixou uma impressão duradoura ao combinar arte, natureza e o espírito comunitário de uma forma encantadora. Número 8. Criatura das profundezas do oceano. O enigmático tamboril há muito tempo cativa marinheiros e cientistas. Esses peixes colossais podem atingir comprimentos de até 36 pés. Muitas vezes gerando histórias sobre antigos monstros marinhos e criaturas lendárias. Com seus corpos alongados e escamas brilhantes, os peixes raramente são vistos como normalmente vivem.
No entanto, nos últimos anos, as águas oceânicas profundas começaram a chegar à costa com mais frequência ou a ficarem enredadas nas redes dos pescadores, o que levou os investigadores a investigar esta tendência intrigante. O aumento de avistamentos de peixes-remo levou os cientistas a teorizar que estas criaturas poderiam aventurar-se em águas mais rasas em resposta, devido a perturbações subaquáticas, como terremotos ou tsunamis, especialmente em 2010, vários peixes-remo apareceram na costa do Japão pouco antes do devastador terremoto de Tohoku, que ocorreu em 11 de março. Este fenômeno fez com que alguns habitantes locais considerassem os peixes-remo como potenciais arautos de um desastre iminente, entrelaçando ainda mais os seus mitos com a realidade dos fenômenos naturais. A crescente atenção dada aos peixes-remo estimulou a investigação sobre os seus comportamentos e habitats, esclarecendo o seu papel no ecossistema marinho. Estes peixes extraordinários servem como objeto de estudo científico e como um símbolo cultural que entrelaça os mistérios do oceano profundo com a compreensão humana do poder da natureza. A sua fascinante ligação à atividade sísmica continua a intrigar os cientistas e o público, lembrando-nos os mistérios do oceano e das criaturas que o habitam. Número 7. As cartas de amor da Segunda Guerra Mundial. Esta descoberta tem um charme atemporal que encapsula emoções profundas e histórias de conexão. Em 2012, após a devastação do furacão Sandy ao longo da costa leste, uma descoberta notável na costa de Jersey iluminou o poder duradouro do amor. Em meio aos escombros, uma mulher chamada Nam Kathleen Mullen tropeçou em um pacote de 57 cartas de amor da Segunda Guerra Mundial, amarradas com uma fita rosa desbotada. Essas cartas desgastadas, escritas por um casal chamado Dorothy Fallon e Lynn Fallon, sobreviveram notavelmente à fúria da tempestade. Comovida pela comovente descoberta, Kathleen sentiu-se compelida a reunir as cartas com a família do casal e embarcou numa busca para rastrear as suas origens, investigando os sentimentos mais profundos contidos nas cartas, usando as redes sociais como uma ferramenta poderosa, comunidade em busca de ajuda, e finalmente conseguiu se conectar com os parentes do casal. A família ficou encantada ao receber esta parte inesperada de sua história, pois as cartas ofereciam um vislumbre do amor duradouro do casal durante um momento difícil da história. Este comovente reencontro destacou como o amor transcende o tempo e as circunstâncias, lembrando-nos das profundas conexões que unem nós. As cartas não só forneceram uma ligação tangível com o passado, mas também sublinharam a resiliência das relações humanas no meio do caos da vida, demonstrando como o amor pode resistir até as tempestades mais violentas. Número 6. A descoberta das drogas. Em 2013, Yokosuka, Japão, inesperadamente se tornou o ponto focal de uma chocante descoberta de drogas quando mochilas encharcadas de água começaram a chegar às praias ao longo de suas praias. Os banhistas, intrigados com a estranha visão, abriram os sacos e ficaram chocados ao descobrir que continham impressionantes 176 libras de cocaína, avaliadas em aproximadamente 48 milhões de dólares. Esta descoberta notável marcou a maior apreensão de drogas na história do Japão, deixando as pessoas sem acreditar na polícia, autoridades e a comunidade local. Enquanto as autoridades investigavam a origem da cocaína, reconstruíram a complicada história. Acredita-se que as drogas tenham origem em operações de tráfico de drogas na América do Sul, onde provavelmente foram despejadas no oceano para serem recolhidas por navios que operam em águas internacionais. As mochilas fortemente inundadas e danificadas sugeriam que tinham estado à deriva durante um longo período antes de chegarem às costas do Japão. Este incidente não só destacou o atual problema global do tráfico de drogas, mas também levantou preocupações sobre os perigos potenciais dos narcóticos chegarem às comunidades locais. A descoberta provocou um aumento da vigilância por parte das autoridades policiais,
e gerou debates sobre a eficácia dos esforços antidrogas. Além disso, servindo como um lembrete da natureza imprevisível do oceano, onde até os artigos mais ilícitos podem acabar em locais inesperados, a apreensão de drogas em Yokosuka sublinhou as complexidades do combate ao tráfico de drogas à escala global e os esforços contínuos necessários para proteger comunidades das ameaças representadas pelos narcóticos. Número 5. A jornada de uma bola de futebol. Após o terremoto e tsunami de Tohoku, em 2011, um jovem chamado Masaki Murakami enfrentou uma perda inimaginável enquanto observava sua casa e seus pertences desaparecerem nos escombros, descobrindo uma bola de futebol danificada que de alguma forma havia sobrevivido ao desastre. Para Masaki, esta bola tornou-se um símbolo poderoso de esperança e resiliência diante da adversidade. Numa reviravolta notável, a bola de futebol foi arrastada pelo tsunami e embarcou numa incrível viagem pelo Oceano Pacífico à deriva durante mais de um ano antes de finalmente aparecer em Middleton, uma ilha no Alasca. Ali, numa praia, um homem chamado David Baxter tropeçou na bola. Intrigado com a mensagem gravada na sua superfície, Murakami decidiu devolver a bola ao seu legítimo dono. Baxter acessou as redes sociais para compartilhar fotos e detalhes de sua descoberta. Seus esforços valeram a pena. Quando ele localizou com sucesso a família de Masaki no Japão, o reencontro emocionante foi um lembrete comovente das conexões que podem durar mesmo em meio à tragédia e à distância. Esta história comovente destaca a resiliência do espírito humano e as maneiras inesperadas pelas quais a esperança pode surgir do infortúnio. A bola de futebol serve como testemunho dos laços duradouros de bondade e comunidade e demonstra como um simples objeto pode transmitir um significado profundo através dos oceanos e unir as pessoas mesmo após um desastre. Número 4. Os misteriosos telefones do Garfield. Por mais de 30 anos, os telefones Garfield laranja brilhante intrigaram banhistas e ambientalistas quando misteriosamente apareceram nas praias da Bretanha, na França. Outrora adorados símbolos da nostalgia dos anos 80, estes telefones peculiares começaram a aparecer em números cada vez maiores, despertando curiosidade e especulações sobre as suas origens. O mistério foi finalmente resolvido em 2019, quando a agricultora local Renée Morvan revelou uma história incrível, revelando que décadas antes ela havia descoberto um container cheio de telefones Garfield escondido em uma caverna à beira-mar. O container caiu de um navio cargueiro durante uma tempestade e derramou seu conteúdo colorido no Oceano Atlântico. Ao longo dos anos, as correntes oceânicas levaram os telefones para a costa e os depositaram nesta caverna. Hoje, estes telefones extravagantes servem como lembretes comoventes do impacto da humanidade no oceano. O seu aparecimento contínuo acendeu debates sobre a poluição marinha e os efeitos duradouros dos resíduos descartados. Os ambientalistas aproveitaram este fenômeno para aumentar a consciência sobre a necessidade de proteger os ecossistemas marinhos e a importância de práticas responsáveis de gestão de resíduos. A história dos telefones Garfield tece lindamente nostalgia, mistério e consciência ambiental, enfatizando como até mesmo os artefatos mais inesperados podem lançar luz sobre questões mais amplas relacionadas à nossa relação com a natureza. Esta história peculiar incentiva a reflexão sobre como os seres humanos e suas ações podem inadvertidamente moldar o mundo natural. Número 3. A preciosa gordura âmbar. Imagine caminhar pela praia e de repente seu cachorro começa a cavar na areia com entusiasmo. Esta foi a experiência de Ken Willman em Lancashire, Inglaterra, quando o seu cão desenterrou um tesouro raro, uma gota de gordura âmbar, conhecido como ouro flutuante. A gordura âmbar é uma substância única produzida no intestino dos cachalotes, onde serve para protegê-los dos bicos afiados das lulas, e após ser expelido pela baleia, o âmbar cinzento pode flutuar no oceano durante anos, solidificando-se e desenvolvendo seu aroma característico, antes de finalmente chegar à costa, e quando a pegou pensou que era uma pedra, e quando a cheirou ficou impressionado.
a surpreendente descoberta de Willman acabou valendo cerca de US$ 180 mil, uma quantia que mudou sua vida e destacou o imenso valor deste material raro, muito procurado na indústria de perfumes por sua fragrância almiscarada que aumenta a longevidade e a complexidade dos aromas. Sua raridade, o âmbar natural, é incrivelmente raro, o que o torna mais valioso que o ouro em alguns círculos. A descoberta de Willman não só lhe trouxe fortuna financeira, mas também capturou a atenção do público, despertando o interesse pelos mistérios do oceano e pelos tesouros incomuns que ele pode oferecer. Sua história serve como um lembrete das surpresas inesperadas que a natureza pode oferecer e tem gerado debates sobre a conservação da vida marinha e a importância ecológica de materiais como a graxa âmbar, promovendo uma apreciação mais profunda das maravilhas do oceano. Número 2. A boia que ficou encalhada. Em setembro de 2017, o furacão Irma desencadeou a sua fúria em Hilton Head, na Carolina do Sul, deixando para trás uma devastação significativa, incluindo uma enorme boia de 13 mil libras conhecida como Boia 8. Antes de a tempestade destruir as suas amarras, esta boia forneceu uma ajuda vital à navegação para os navios no Atlântico. Os ventos fortes que sopravam em terra criaram uma cena impressionante ao longo da costa. Os moradores locais rapidamente ficaram intrigados com o objeto inesperado, transformando-o de uma peça funcional de equipamento marítimo em uma curiosidade fascinante. Seu tamanho e a história por trás de seu movimento cativaram os banhistas, gerando discussões sobre o poder da natureza e sua capacidade de alterar estruturas feitas pelo homem. A situação da Boia 8 serviu como um lembrete comovente de quão vulneráveis são os nossos sistemas de navegação a desastres naturais. O evento suscitou conversas sobre o impacto dos furacões nas infraestruturas costeiras e a importância da preparação para tais desastres e as suas forças imprevisíveis. Após a tempestade, as autoridades locais trabalharam diligentemente para avaliar os danos e restaurar a área. Mas a visão da Boia 8 permaneceu um símbolo do poder da natureza. A viagem da boia, desde um farol guia até uma praia, sublinhou o delicado equilíbrio entre os seres humanos, as atividades e as forças poderosas do mundo natural. Lembra-nos a nossa relação atual com o oceano e os acontecimentos imprevisíveis que o moldam. Número 1. O navio fantasma do Japão. Após o tsunami de 2011, um navio perturbador emergiu do Pacífico, o Ryan Maru, um barco pesqueiro de 200 toneladas. O navio foi lançado à deriva em Hokkaido, no Japão. A força devastadora do tsunami varreu o navio, enviando-o numa viagem de 1 ano através do oceano, onde flutuou silenciosamente e sem rumo, capturando o fascínio dos espectadores e levantando preocupações sobre a situação marítima, segurança. Como o Ryan Maru viajou para o leste e se tornou um perigo para o transporte marítimo que representa riscos para outras embarcações e ecossistemas costeiros. Durante a viagem, o navio foi avistado diversas vezes, atraindo a atenção de pesquisadores, ambientalistas e marinheiros curiosos. O navio fantasma representou não apenas um estranho fenômeno marítimo, mas também uma lembrança comovente dos efeitos de longo alcance do tsunami de 2012. O Ryan Maru foi finalmente avistado ao largo da costa da Colômbia Britânica pelas forças canadianas. Eles avaliaram a situação para garantir que não representasse uma ameaça ao transporte marítimo ou ao meio ambiente. A descoberta do navio fantasma gerou conversas sobre os destroços e o impacto contínuo dos desastres naturais nas vias navegáveis globais. Em última análise, a história do Ryan Maru serve como um testemunho do poder da natureza e ilustra como um único evento pode criar consequências duradouras ao longo do tempo. Distâncias. Chegamos ao final deste vídeo. Diga-nos a sua opinião na caixa de comentários. Se você gostou do vídeo, dê um like, inscreva-se e não esqueça de ativar o sininho para não perder vídeos futuros como esse. Até a próxima!